Olá pessoal, aqui é a professora Alice Lisboa. Hoje a gente vai então comentar aí mais uma questão do ENAD da prova de fisioterapia. Então a questão que a gente vai discutir hoje é a questão 33 da prova de fisioterapia do ano de 2010. E o enunciado da questão ele traz que o encurtamento dos músculos respiratórios determina o deslocamento das estruturas da parede torácica ou a variação do volume pulmonar em diferentes níveis de intensidade. Os níveis sistematizados de mensuração dos volumes e das capacidades ventilatórias estão exemplificados na figura a seguir, sendo que as grandezas funcionais para cada medida de volume e capacidade devem ser expressas em litros nas condições de temperatura corporal, pressão atmosférica e saturação de vapor de água padrão, conhecido aí como BTPS. Com base nas informações e na figura apresentada, assinale a alternativa correta. Então, a questão traz uma figura aí bastante conhecida, né, para os estudantes de fisioterapia, que é a figura que traz aí os volumes e as capacidades pulmonares. E as alternativas, então, são A. Teste de pressão expiratória máxima, que não queiram incluir o componente elástico pulmonar, devem ser realizados no intervalo B. Alternativa B. Testes de pressão inspiratória máxima que não queiram incluir o componente elástico da parede torácica devem ser realizados no intervalo E. Alternativa C. Testes espirométricos devem ser realizados no intervalo I. Alternativa D. Testes de pico de fluxo expiratório devem ser realizados no intervalo D. E alternativa E. Testes de volumetria para volumes correntes devem ser realizados no intervalo H. Então, para responder essa questão, a gente precisa relembrar aí um pouquinho quais são os volumes e as capacidades pulmonares. Então, lembrando, a gente tem 4 volumes pulmonares, sendo eles o volume corrente, o volume de reserva inspiratória, o volume de reserva expiratória e o volume residual, e 4 capacidades, sendo elas a capacidade vital, a capacidade inspiratória, a capacidade residual funcional e a capacidade pulmonar total. Então, o volume corrente, ou VC, ele é o volume de ar inspirado e expirado em cada ciclo ventilatório espontâneo, ou seja, ele é a nossa respiração aí em repouso. No gráfico, é representado então pela letra C, essas pequenas ondinhas aí que representam, né, nossa inspiração e expiração espontaneamente em repouso. O volume de reserva inspiratória, ou VRI, ele é o volume inspirado voluntariamente após uma inspiração espontânea. Então, é o volume aí no gráfico representado pela letra D, e aquele volume que eu consigo inspirar, ou seja, colocar para dentro do meu pulmão, além daquilo que eu já respiro espontaneamente em repouso. O volume de reserva expiratório, ou VRE, é o volume expirado voluntariamente após uma expiração espontânea. Então, no gráfico, ele é representado aí pela letra H, e é aquele volume que eu consigo expirar depois que eu solto o ar que eu estava respirando numa respiração ou numa expiração espontânea em repouso. O volume residual, ou VR, é o volume que permanece no pulmão após uma expiração forçada. Então, representado no gráfico aí pela letra A, e é aquele volume que eu não consigo mobilizar. Por mais que eu tente colocar e expirar todo o ar que tenha dentro do meu pulmão, ainda fica ali um volume, né, preenchendo ali espaço morto e tudo, que é representado então no nosso gráfico pela letra A. Dentre as capacidades, então, a capacidade vital, ou CV, é a quantidade de gás mobilizada entre uma inspiração e uma expiração forçada. Então, ela é a soma, né, do volume corrente com o volume de reserva ins e o volume de reserva ex. No nosso gráfico, representado, então, aí pela letra B. A capacidade inspiratória, ou CI, é a quantidade máxima de gás inspirada após uma expiração espontânea. Então, ela é a soma do volume corrente mais o meu volume de reserva inspiratória. Assinalado no gráfico, então,
pela letra I. A capacidade residual funcional, ou CRF, é a quantidade de gás no pulmão ao final de uma expiração espontânea. Então, é a soma do meu volume de reserva expiratória mais o meu volume residual. Então, no gráfico é assinalado aí pela letra G. A capacidade pulmonar total, ou CPT, é a quantidade de gás contida no pulmão ao final de uma inspiração máxima. Então, é a soma aí dos meus 4 volumes pulmonares. Do meu volume corrente, do meu volume de reserva inspiratório, o meu volume de reserva expiratório e o meu volume residual, assinalado no gráfico pela letra I. Então, pensando um pouquinho na mecânica ventilatória, a gente tem que os músculos, né, da respiração, eles precisam vencer forças elásticas e resistivas dos pulmões e da caixa torácica para eu conseguir mobilizar o ar do ambiente para dentro do meu pulmão. Então, recordando, né, os músculos da inspiração, que é um mecanismo ativo, ele é feito pelo diafragma e pelos meus músculos intercostais externos. A minha expiração, ela vai ser passiva, né? Então, ela vai ser o relaxamento dessa musculatura inspiratória a princípio, ou se eu for fazer uma expiração forçada, aí sim eu vou ter ativação e ação dos músculos abdominal e dos meus músculos intercostais internos. Então, dentro do nosso tórax aí, a gente tem algumas forças que elas se opõem, então, à minha ventilação, que a gente chama de forças elásticas, né? Então, essas forças, elas vão sempre tender a equilibrar ou a voltar ao estado neutro, né? Então, se eu fizer uma inspiração, por exemplo, eu vou acumular energia elástica, de ponto que, se eu relaxar essa musculatura, a tendência é meu pulmão colabar, né? E voltar para um estado ali neutro. E se eu fizer uma expiração forçada, eu também vou acumular energia elástica, só que agora de uma maneira que eu tende a expandir a minha caixa torácica para ela também voltar a um estado de relaxamento ou de neutralidade aí dessas forças. Então, sabendo disso, né, aí analisar as 5 alternativas e ver qual que se adequa mais. Então, na alternativa A, ela afirmava que os testes de pressão expiratória máxima que não queiram incluir o componente elástico pulmonar devem ser realizadas no intervalo B. Bom, se o pulmão ele apresenta propriedade elástica, como a gente viu, não tem muito essa possibilidade da gente remover totalmente esse componente da nossa avaliação na prática, né? E ainda mais que o intervalo sugerido aí, né, do intervalo pela letra B, ele tem uma grande ênfase na parte inspiratória do ciclo ventilatório. Então, esse é o momento que a gente tem um grande acúmulo de energia elástica pulmonar em função dessa inspiração, o que torna, então, essa alternativa aí errada. A alternativa B, ela afirma que os testes de pressão inspiratória máxima que não queiram incluir o componente elástico da parede torácica devem ser realizados no intervalo E. Então, se a gente analisar aí no gráfico, né, o intervalo E, a gente pode notar que o movimento ventilatório, ele começa no volume corrente e vai até o final de uma inspiração forçada. Então, assim, a gente tem uma redução da tendência de expansão da caixa torácica, já que a sua energia elástica acumulada, ela é maior, próxima do nosso volume residual. Então, cabe né, ressaltar novamente que essa subtração ou essa não consideração desse componente elástico do pulmão e ou caixa torácica não são usuais nas nossas medidas clínicas, tanto das pressões ventilatórias, né, do PI, quanto do PE max. Todavia, levando em conta, então, esse componente ou esse intervalo, né, representado pela letra E, essa alternativa estaria correta. A alternativa C diz que os testes espirométricos eles devem ser realizados no intervalo I. Então, o intervalo I
ele é justamente aí o intervalo que representa a nossa capacidade pulmonar total, representada então pela soma dos 4 volumes pulmonares, o que não condiz com o nosso teste espirométrico, uma vez que, vamos lembrar, né, que o nosso volume residual a gente não consegue mobilizar ele, então ele não faz parte, ou ele não é mensurado pelo teste espirométrico, o que torna a alternativa C errada. A alternativa D afirma que testes de pico de fluxo expiratório devem ser realizados no intervalo D. No entanto, para obtenção dessa medida é necessário apenas que o sujeito expire forçadamente após uma inspiração máxima. Então, não é usual restringir o teste só ao intervalo aí proposto, né, pela letra D. Então, essa alternativa também D, ela está errada. A alternativa E diz que os testes de volumetria para volumes correntes devem ser realizados no intervalo H. Então, como a gente viu lá na nossa revisão, o volume corrente, ele está representado aí no intervalo assinalado pela letra C e não pela letra H, que na verdade corresponderia aí ao nosso volume de reserva expiratório. Então, também a alternativa E, ela está errada. Então, quem precisar ou quiser aprofundar um pouquinho mais aí nessa parte de fisiologia e de mecânica respiratória, a gente sugere aí, então, dar uma lida, uma recapitulada lá no livro de fisiologia respiratória aí do West, ok? Beijão e bons estudos!